o tema é interessantíssimo, características essenciais da mulher elegante por inteiro. Você teria alguma indicação de quais são essas características? Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Olá! Tema interessantíssimo. Olha, vocês devem estar acompanhando aí as Olimpíadas, né? Alguma coisa, pelo menos. Viram que as nossas ginastas ganharam. Viram que a Rebeca Andrade, boa tarde, ganhou várias medalhas. E por causa desse vídeo, você viu aqui no perfil que nós postamos um vídeo sobre a entrevista da Rebeca Andrade? Vocês viram como ela se comportou? Assim, ela se comportou de uma forma elegantíssima. Boa tarde, como é que vocês estão? Baseado nesse vídeo é que nós queremos compartilhar com vocês essa live. Há algumas características que são essenciais para a mulher elegante por inteiro. Quais seriam elas? Tudo bem? Boa tarde. De onde que você está assistindo? Digita aqui de qual lugar do mundo, do Brasil, de onde você está assistindo. Compartilha aqui conosco e vamos interagir. A nossa live não é apenas uma exposição. Nós gostamos de interagir. Então me diga, você está acompanhando as Olimpíadas? Viu a entrevista da Rebeca Andrade? Se você não viu, tem um trechinho dela aqui no perfil. Depois você rola o feed, você vai conseguir ver. Macaé, boa tarde. O nome Nova Mutum, que legal. Eu já estive em Nova Mutum trabalhando. Olha, muito legal. Sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Então, quais seriam? Você teria... antes de começar, eu sempre me esqueço. Boa tarde. Digita aqui para mim um coraçãozinho se se o som tá bom e se a imagem tá boa. Carolina do Sul, que legal, Cacilda. Muito legal, muito bom. Olha como que a internet é legal, né? Nós espalhadas aí pelo mundo afora, nós podemos estar reunidas aqui. Não sei se eu estou acompanhando você no seu almoço ou se você já almoçou, mas é muito bom estarmos aqui reunidas aqui agora. Olha que tema interessantíssimo, características essenciais. E nós vamos falar dessas características essenciais da mulher elegante por inteiro, baseada na entrevista da Rebeca Andrade. Você arriscaria uma característica? Digita aqui para mim. Que legal, Cacilda. Muito obrigada. Fico feliz demais do seu feedback. Muito feliz. Olha, não sei se vocês sabem, tudo que nós fazemos é por causa de um projeto, o projeto se chama Mulheres Elegantes por Inteiro. E nós oferecemos os serviços para que todas as mulheres, o nosso desejo é que todas as mulheres possam se tornar cada dia mulheres mais elegantes por inteiro, ou seja, por dentro, coração e por fora. Imagem, comportamento, postura. É por dentro e por fora. Esse é o nosso serviço, esse é o nosso projeto. Nós temos trabalhado bastante porque queremos oferecer para vocês mais e mais serviços. Não somente as mentorias e consultorias, mas também cursos, e-books. Nós estamos trabalhando para isso aqui. Para que vocês possam se tornar cada dia mais elegantes por dentro e por fora. Não é só para uma mulher ou outra, é para todas nós. Eu costumo falar que todas nós estamos no processo. Umas mais avançadas, outras menos, mas todas nós estamos no processo. E que tema interessante, hein? Você arriscaria colocar aqui
uma característica essencial? Olha, antes de mais nada, a gente tem que pensar o seguinte. Antes de falar sobre essas características, né? Nós temos que ver o que é considerado pela grande maioria das pessoas. Por exemplo, se eu te perguntar o que é uma mulher elegante, o que você responderia aqui? A grande maioria das pessoas responderia que a elegância está na imagem, ou seja, no look, na aparência. A grande maioria das pessoas, elas respondem assim. Por quê? Porque vem ao longo dos anos esse conceito meio deturpado. Ó, personalidade, legal. Como que é o seu nome? Sibichara, como é que eu falo? Talvez esteja só abreviado, né? Então, a grande maioria das pessoas vem com essa ideia, pensando que a elegância de uma mulher está basicamente atrelada à imagem dela. Como que ela se veste, o cabelo, os acessórios, essas coisas. Só que não. Nós defendemos que a elegância vai muito além disso, muito além do que a imagem. E vale aqui ressaltar o seguinte, porque quando a gente fala sobre elegância, nós não podemos atrelar a elegância à sofisticação. Então eu quero fazer um adendo aqui, que é muito importante a gente trazer esses conceitos para que a gente entenda essa questão das características essenciais da mulher elegante por inteiro. Exato, Cacilda, exato. Então veja, sofisticação não é muitas vezes elegância. Sofisticação tá associado a você ter condições de comprar roupas, acessórios, coisas da sua casa, carros, etc. e tal, que são de marcas mais caras, marcas mais luxuosas, marcas que têm um renome. Então, se você tem condição financeira e você pode adquirir peças, tanto para uso pessoal quanto para sua casa, que são assim de marcas luxuosas, adquira, não tem problema nenhum nisso. Mas a elegância não está associada a isso. Então, veja, é um outro conceito que eu quero desconstruir antes da gente entrar na questão das características. Então, a gente tem que ter em mente que a sofisticação é quando a pessoa tem condições financeiras de adquirir bens, seja para uso pessoal ou para casa, bens que sejam mais caros mesmo, de marcas mais luxuosas, essas coisas. Não tem problema nenhum. Se você tiver condições, adquira. Mas elegância está atrelada, e aí eu quero reforçar, o que é a elegância, ela está associada a bom gosto, a graça, a graciosidade, está associada a saber fazer. Ah, legal, Jurema. Olha só, a elegância está associada exatamente a bom gosto, a saber fazer escolhas assertivas. Ou seja, para você fazer escolhas assertivas, o que você vai ter que ter feito antes? Aprendido. Por isso que a gente fala tanto aqui no perfil que nós precisamos aprender, nós precisamos adquirir conhecimento. Para quê? Para que nós consigamos ser elegantes. Então acompanha comigo, olha, a elegância está associada a... Exatamente, Cacilda. Está associada a bom gosto, a graça, a graciosidade, a saber fazer escolhas assertivas, a saber fazer escolhas harmônicas, equilibradas, sabe? Simétricas. Como é que a gente vai saber fazer escolhas harmônicas, equilibradas, simétricas? Somente com conhecimento, não é? Só se nós tivermos anteriormente adquirido conhecimento. Então, veja, para sermos elegantes, para termos elegância, nós precisamos adquirir conhecimento. Olha, acompanha comigo.
É saber fazer escolhas que se encaixem com a situação, com o biotipo, com o evento. Por exemplo, você vai ser elegantíssima se você souber oferecer um lanche, um cardápio adequado aos seus convidados. Entende? Então você vai ser. Não adianta você decidir oferecer um cardápio super requintado e elaborado para umas pessoas, para os seus convidados, se eles têm uma característica diferente dessas. Tá vendo? Então, é saber fazer escolhas assertivas. É saber escolher o seu biotipo, escolher o seu look adequado com o seu biotipo, adequado com as suas melhores cores, adequado com o seu estilo e também adequado ao evento que você vai. Então, por exemplo, se você vai a uma abertura de Olimpíada, você vai escolher um look que seja adequado àquele dress code, o código de vestimenta daquele evento. Isso é elegantíssimo. É saber fazer escolhas corretas. É saber... Ai, tem muito a ver, está completamente associado a falar. Falar, escolher as palavras, ter cuidado ao escolher as palavras, isso é elegância. É saber falar corretamente o português, elegância. Entende como que a elegância vai muito além do que imagem e do que a sofisticação? Agora, pode uma pessoa ser elegante e ao mesmo tempo sofisticada? Pode, claro. Ela pode ser elegante, ter todas essas características assim, estar associado a tudo isso e ter condições de comprar, adquirir coisas, peças, etc., bens que sejam mais luxuosos. Ok. Agora, uma pessoa sofisticada pode não ser elegante, porque ela pode ter condições de adquirir tudo aquilo, mas não ter bom gosto, não saber fazer escolhas assertivas, não ter uma forma esguia, uma postura, um comportamento que seja cortês, gentil, que seja delicado, que seja aquele comportamento totalmente polido ao tratar as pessoas, ao se relacionar, entende? Então, a elegância tem a ver com uma postura esguia, uma postura elegante, assim, esbelta. Tem a ver com isso a elegância. A elegância tem a ver com requinte no sentido de esmero. Sabe o que é esmero? Lembra desse adjetivo? A minha mãe falava muito isso, eu lembro de ver meus tios, avós falar muito dessa questão do esmero, do requinte, do primor, da fineza, ou seja, fazer as coisas que sejam esmeradas nos detalhes. Isso é elegância. Então, observe, uma pessoa, ela pode ser elegantíssima, mesmo não tendo condições de ser sofisticada. Entende? Olha só como é que é. É muito mais profundo, não é? E isso com cuidado, exatamente. Ter cuidado. Cuidado ao escolher. Saber fazer escolhas certas. Ter bom senso. Olha só, então, uma pessoa pode ser elegantíssima e não ter condições de comprar bens sofisticados. Não pode? Pode sim, certamente. E aí, então, agora nós queremos pensar o seguinte. O que seria, então, uma mulher elegante por inteiro? Olha, nós vimos já a questão da mulher elegante, que o mundo pensa, assim, que normalmente é pensado pela maioria das pessoas. Vimos o que é sofisticação, vimos o que é elegância. E agora, vamos pensar o que seria, então, uma mulher elegante por inteiro, que é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo, o objetivo do nosso projeto é esse. Então, essa mulher elegante por inteiro é a que tem a elegância muito além do que a imagem. A elegância dessa mulher, ela começa no coração.
Porque, veja, nós falamos agora mesmo, a elegância está associada a ser cortês, a ser gentil, a ser delicado, a tratar as pessoas com todo polidez, com toda polidez, todo cuidado. Como é que a pessoa vai ser assim se essa mulher tiver um coração amargurado? Se essa mulher tiver tristeza no coração, raiva, ira no coração, se essa mulher tiver um coração cheio de inveja, cheio de sentimentos ruins, como que essa mulher ser solidária, exatamente como que uma mulher elegante por inteiro vai conseguir ser solidária, gentil, aquele sentimento de compaixão? Como que ela vai ser se o coração dela não estiver elegante? Se o coração dessa mulher precisar ser tratado, transformado. E eu digo aqui que todas nós precisamos ter os nossos corações transformados. Porque você há de convir comigo que... Então você há de convir comigo que é o seguinte, em alguma área ou outra, todas nós precisamos ter os nossos corações tratados. Por quê? Porque, hora ou outra, o nosso coração se manifesta com alguma coisa ruim. Você já percebeu? Ou é o orgulho, ou é se achar, ficar se achando, ou alguma coisa. Lembra daqueles pecados capitais, aqueles 7 pecados capitais? Lembra deles? Então, hora ou outra, algum desses pecados, eles vão se manifestar no nosso coração. E aí, o nosso comportamento, a nossa postura e talvez até a nossa imagem vai exatamente refletir isso. Entende? Então, arrogância, exato, hora ou outra, alguma coisa vai aparecer. Então, nós precisamos ter os nossos corações tratados. Primeiro ponto. Segundo, com o coração tratado, nós vamos então conseguir refletir no que você vê. Quando você olha para mim, você vai ver a minha imagem, você vai ver o meu comportamento e a minha postura. Você não vai enxergar o meu coração. Só que o que você vê, que é a imagem, o comportamento e a postura, quase 100% das vezes é o reflexo do que está no meu coração. Então, a gente, elegante por inteiro, é porque nós pensamos nos 3 pilares: coração, imagem, comportamento, postura. Entende? Então, é isso que nós precisamos tratar. Na postura, no relacionamento, a elegância por inteiro, ela vai demonstrar claramente quem nós somos. Quem nós somos. E se nós reconhecemos completamente que dependemos de Deus. Então, a mulher elegante por inteiro, ela vai demonstrar quem ela é. Ela reconhece completamente que depende de Deus. E ela deseja ser um canal abençoador para as pessoas. Ela não quer ser o contrário, aquela pessoa que destrói as vidas que estão ao seu redor. Mas, ao contrário, ela quer ser um canal abençoador. Essa mulher elegante por inteiro, ela sabe, inclusive, escrever e falar com cuidado, com distinção, com precisão para não ferir as pessoas. Olha só como que é realmente uma elegância que vai muito além da imagem. Essa mulher, ela demonstra o quê? Que nós falamos cortesia, amabilidade, gentileza, nobreza nos relacionamentos, polidez. E ela também consegue se vestir bem. Sim, ela consegue se vestir bem. Pelos motivos certos, não para aparecer, não. Ela conforme todas aquelas características. Exatamente. Vai entrar nessa área da inteligência emocional, exatamente. Porque tendo uma vez o coração tratado, ela vai externar alguma coisa. Exatamente. Olha, que legal. Que legal, Cacilda. Exatamente.
consegue ter uma cura emocional. A mulher elegante por inteiro, ela tem uma saúde emocional, como a gente já tem falado aqui em outras lives. Ela tem uma saúde emocional que externa, é percebida pelas pessoas. Então, agora que a gente falou sobre isso, a gente então agora nós podemos entrar. Ou seja, uma mulher elegante por dentro e por fora, no coração, na imagem, no comportamento, ela é percebida onde ela estiver. Mesmo que ela esteja, olha, presta atenção, mesmo que essa mulher esteja com trajes esportivos. E aí eu vou lembrá-la da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, naquela entrevista, olha, não vou me estender a outros momentos dela, mas naquela entrevista que ela estava dando, nós percebemos ali uma mulher elegante por inteiro, mesmo vestindo trajes esportivos. E aqui eu quero fazer um adendo muito importante, porque tem muitas pessoas, consultoras de imagem por aí, falando que a mulher elegante é só aquela que veste roupas em alfaiataria, cores mais nudes, não tem unhas francesinhas, ela só veste determinados tipos de tecido e etc e tal. Eu quero trazer à luz de vocês algo mais real e profundo. Ou seja, nem todas as mulheres vão ter em seus estilos pessoais o estilo elegante. Então pode ser que você não tenha nada do estilo elegante. Por exemplo, vamos supor que aqui a Rebeca Andrade, a vida dela é esporte, ela vive então. Provavelmente o estilo predominante dela vai ser o esportivo. Talvez ela não tenha nada do estilo elegante. Mas na entrevista que ela deu, nós percebemos características essenciais de uma mulher elegante. Onde eu quero chegar? Você e eu, cada uma, tem seus estilos predominantes diferentes, peculiares, a cada DNA. Então, pode ser que você não tenha o estilo elegante e que você não goste de peças de alfaiataria, você não usaria um lenço, você não gosta de acessórios assim ou assado. Ok, mas você pode ser, sim, elegante com seus estilos. Como? Num conjunto elegante. Por isso que a gente fala que a elegância na imagem, ela não está apenas em algumas peças, lenços, terceiras peças, blazers, peças em alfaiatarias, escarpãs. Não está apenas nisso. A elegância está no conjunto. Você pode ser elegante dentro dos seus estilos. Olha, a gente tem falado bastante nisso aqui, e eu ressalto isso. Então agora nós vamos ver quais são as características que nós percebemos naquela entrevista da Rebeca Andrade. Eu quero chamar a sua atenção. Eu ressaltei 4 características e veja se elas não são reais. Se você não assistiu à entrevista, é curtinha, tá aqui no perfil, eu postei ontem. Nós postamos aqui ontem, aqui no perfil, uma entrevista que ela deu falando da medalha que ela tinha recebido. Primeira coisa que nós percebemos, ela está falando ali e a repórter pergunta para ela, a quem você oferece, dedica a medalha? Aí ela começa falando, muitas pessoas e tal, aí de repente ela para, opa, principalmente a Deus. Aí depois ela conserta, a Deus. Aí depois ela vai falando mais um pouco e tal, das outras pessoas, e termina falando da gratidão. Então, nessa entrevista, nós percebemos 4 características essenciais de uma mulher elegante por inteiro. Quais são essas características? Primeira característica que nós percebemos é que ela é humilde. A humildade da Rebeca. Nós vimos isso. E qualquer mulher que deseja ser elegante por inteiro, essa mulher, ela precisa ser humilde. Ou seja, o que significa? Ser humilde diante de Deus. Então, quando a Rebeca parou ali naquele momento e falou, não, eu ofereço a Deus, ela estava reconhecendo e dando glória a Deus. Ela não puxou a glória para si. Nossa, isso é
é perfeito. E isso é o que toda mulher que deseja ser elegante por inteiro precisa fazer. Ela ali não significa ser humilhada. Quando nós estamos falando em ser humildes diante de Deus, não é humilhada. É muito diferente, são conceitos muito diferentes. Nós estamos falando em ser humilde, é reconhecer o seu lugar, quem você realmente é, que você depende de Deus, que sem Deus nós não somos nada. A Rebeca falou isso. Olha, foi Deus que me sustentou, foi Deus que me capacitou em todos os momentos. Era Deus que estava comigo ali a cada momento, me capacitando, me dando saúde, me dando vigor e abrindo as portas e etc e tal. Então ela foi falando assim e ela rendeu glórias a Deus. Isso é característica essencial de uma mulher elegante por inteiro. Ela não se acha, ela depende completamente do Senhor Deus. Ela se reconhece incapaz de seguir sozinha. Ela precisa da força, do poder, da capacitação que vem somente de Deus. Ela não ostenta. Exatamente, Cacilda, exatamente. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos faz exatamente seguir adiante. Eu costumo falar, como está escrito na palavra, que é o poder do Espírito Santo em nós que nos capacita, inclusive, a sermos humildes. Porque quando em algum momento, como a Rebeca até falou, se a gente dá uma escorregadinha, Deus nos traz de volta. E é o Espírito Santo de Deus que vem e fala aos nossos ouvidos, como está escrito lá em Isaías, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, essa voz que nós ouvimos atrás aqui, como fala lá em Isaías, é exatamente a voz do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, se nós desejamos ser elegantes por inteiro, precisamos sim ser humildes diante de Deus e deixar que o Espírito Santo comande a nossa vida. Aí, essa mulher, ela não vai ostentar. Por que ela vai ostentar se ela se ela sabe que tudo vem do Senhor? Que ela depende do Senhor Deus, que ela não é melhor do que ninguém, ela só está ali porque Deus a abençoou. A Rebeca Andrade demonstrou exatamente isso naquela entrevista dela. Exatamente isso. Ela não é soberba e não fica se achando. Não, não. Ela está humildemente rendida ao Senhor Deus. E isso é diferencial. Diferencial, primeira característica. Segunda característica que nós vimos. Olha, e aqui eu quero lembrar, aqui tem um trechinho. Na Bíblia está escrito lá em 1 Pedro 5, que Deus, ele abomina o soberbo. Em 1 Pedro 5 fala assim, Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Olha só como é que é. Então, Deus resiste aos soberbos. E nós jamais seremos elegantes por inteiro se formos soberbas, arrogantes. Jamais. Segunda característica que nós vimos na Rebeca Andrade, naquela entrevista. Ela não é altiva. E ela, ao contrário, ela é humilde diante dos homens. Por quê? Porque ela não resolveu receber toda a glória para si. Então, além de dar a glória a Deus, ela repartiu e compartilhou todo aquele prêmio com toda a equipe, com a família, com todos que estavam ali envolvidos. Ela não resolveu exaltar o eu dela. Ela não fez isso. Mas, ao contrário, ela resolveu e decidiu, teve a postura humilde diante dos homens. E compartilhou aquele prêmio com todas as pessoas ali que estavam envolvidas. Elegantíssimo, elegantíssimo. Então, o exemplo dela, ela tanto enalteceu, como ela agradeceu e atribuiu o prêmio a todas aquelas pessoas da equipe, dos familiares e todos que estavam ali envolvidos, que favoreceram-na
a conquistar aquele prêmio. Olha só que atitude humilde diante dos homens e elegantíssima. Se nós desejamos ser elegantes por inteiro, precisamos ter essa postura também, não somente diante dos homens, diante de Deus, mas também diante dos homens. Olha, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala da seguinte forma, lá em Filipenses 2, o apóstolo Paulo está ensinando como que Jesus foi humilde e se humilhou até a morte de cruz, mesmo sendo Deus. E ele também nos ensina o seguinte, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, que nós não devemos fazer nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha só que desafio. E como é que nós vamos conseguir ser assim? Pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Por nós mesmas, nós não conseguiremos jamais nós conseguiríamos fazer isso. Fazer alguma coisa que não fosse por vanglória, e sim por humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Mas, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, conseguimos sim. É possível sim. Então, essa é outra característica da mulher elegante por inteiro. Característica essencial. E a terceira característica que nós percebemos só nessa entrevista da Rebeca é que ela decidiu fazer o melhor. A mulher que deseja ser elegante por dentro e por fora precisa escolher fazer o melhor. É o melhor em cada detalhe. Então veja, para que a Rebeca conseguisse chegar lá naquele lugar, ela teve que se dedicar muito. Ela teve que fazer o melhor treinamento. Ela teve que fazer a melhor dieta. Ela teve que ser disciplinada em cada detalhe, treinar, treinar e treinar, horas e horas e horas, fazendo o melhor dela para que ela conseguisse aquilo lá. Então, Deus nos chama a fazer o melhor. Que legal, Cacilda, é isso mesmo, isso mesmo. Deus nos chama a fazer o melhor. Então, só naquela entrevista, nós percebemos ela demonstrando que, por estar ali ganhando aquele prêmio, ela teve que se dedicar horas e horas e horas. E aqui eu trago à memória de você o que a elegância está falando. Lembra que nós falamos antes? A elegância está associada a sempre fazer o melhor para Deus, em primeiro lugar. Não é para os homens, é para Deus. A elegância está associada ao esmero. O que é esmero? É fazer caprichado. É fazer com excelência nos detalhes. É com bom gosto, é com bom senso, é com primor, é com requinte nos detalhes, é com excelência nos detalhes. Por isso que a gente está sempre falando aqui, que os 3 S da mulher elegante é excelência nos detalhes, ou seja, fazer o melhor. É equilíbrio, você também não pode ir para os extremos, porque se for por os extremos, tudo desanda. E o terceiro é elegância. Então, são os 3 S da mulher elegante por inteiro. Excelência nos detalhes, fazer o melhor. E aí, eu quero lembrá-la, tem um verso da Bíblia, lá em Eclesiastes 9:10, que fala assim, tudo que tiveres a mão para fazer, faça com o melhor das suas forças, faça o melhor. Porque para onde nós vamos, lá não tem como fazer nada. Então, em Eclesiastes, ele está falando isso, olha, não sei se você já leu, Eclesiastes 9:10, vou até abrir aqui rapidinho, para ler, que eu falei parafraseado o verso. Eclesiastes 9:10, fala assim, ó, tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Exatamente, Terezinha, exatamente isso.
Olha só, e aí ele fala, ó, faça conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aqui em Eclesiastes, Salomão estava ensinando. E agora eu quero te mostrar lá em Colossenses. Lá em Colossenses, o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Colossos, e ele fala da seguinte forma, olha só, presta atenção. Colossenses 3,17, fala assim, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que nós formos fazer, seja em palavras, seja em ação, nós vamos fazer para o Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. E se nós formos pensar claramente isso, para o Senhor Jesus, você vai oferecer alguma coisa meia boca? Já ouviu essa expressão, meia boca? Meia boca é mais ou menos, é quando você não faz o melhor. Olha só os versos 23 e 24 de Colossenses 3. Fala assim também, olha, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha só, aqui o apóstolo Paulo vai ainda mais no ponto certo. Então, nós vamos fazer como para o Senhor e não para os homens. Porque os homens, eles podem até não estar vendo em algum momento, mas o Senhor está vendo a nossa vida o tempo todo. Então, ele está nos chamando para nós fazermos tudo. Nós fazemos de todo o coração, ou seja, o melhor que nós pudermos. Como para o Senhor. Para o Senhor, nós não vamos fazer algo que seja meia boca. Então, essa é uma característica da mulher elegante por inteiro, e essa é uma característica que a gente viu claramente na Rebeca. Se ela tivesse feito um treinamento meia boca, ela não teria chegado lá. Ela chegou lá porque ela fez com excelência. Ela buscou com excelência e buscou fazer, e eu tenho certeza que ela fez para o Senhor. E olha só o verso 24 que complementa o 23. Ó, fazei como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Olha só como é muito mais profundo. Então essa é outra característica da mulher elegante por inteiro. Característica essencial é buscar a excelência nos detalhes, é fazer o melhor como para o Senhor e não para os homens, cientes de que do Senhor é que nós receberemos a recompensa. Então veja, às vezes nem eu nem você jamais iremos ganhar uma medalha de ouro, mas se fizermos o nosso melhor para o Senhor, de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, do Senhor nós receberemos a recompensa. Olha só, muito mais profundo. Essa é uma característica totalmente da mulher que deseja ser elegante. Olha, exatamente, esse verso, Cacilda, foi muito bom você tê-lo colocado aqui, porque eu quero fazer referência aos anteriores. Esse é o verso 8, né? Que fala que tudo que para nós trazermos, pensarmos, né? Tudo que é bom, amar, verdadeiro, isso é o que nós temos que trazer à nossa mente, ao nosso coração. Os dois versos anteriores a esse, que é os versos 6 e 7, eu quero trazê-los aqui porque é a última característica que nós vimos na entrevista da Rebeca. A entrevista da Rebeca, ela termina da seguinte forma. Ela falando que estava tão grata, que ela não estava conseguindo nem expressar por palavras. A gratidão é a quarta característica essencial da mulher elegante por inteiro. Por quê? Porque ela é grata, ela tem ações de graças ao Senhor. Não que ela não tenha problemas. Não, nós todas temos. Mas esses versos anteriores, os versos 4, Filipenses 4, versos 6 e 7,
fala exatamente que é para nós levarmos diante de Deus as nossas petições e súplicas com ações de graça. Então, nós precisamos sim ser gratas. Lembra que nós falamos aqui em outras lives, nós fizemos outras lives aqui falando sobre o contentamento. O contentamento vai além das circunstâncias boas. Mesmo que nós estejamos em circunstâncias difíceis, complicadas, contrárias, nós estaremos contentes com ações de graças. É um pilar exatamente para a cura emocional. Exatamente. Mas quando é que nós conseguimos estar, quando que a gente consegue estar contentes, com gratidão, mesmo sem estarmos passando por uma vida boa? Quando o poder do Espírito Santo está sobre nós. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos faz obedecer a palavra de Deus e, como fala aqui, agradecermos, sermos agradecidas a Deus. Por quê? Por que a gente consegue agradecer? Por que a gente consegue estar contente em toda e qualquer situação? Porque a gente crê no Deus que faz o melhor para nós. Então, assim, ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Porque ainda que nós estejamos ali naquela situação difícil, nós cremos que nosso Deus está conosco, que Ele está permitindo as coisas nas nossas vidas e que Ele tem o domínio de tudo. Então, porque tudo isso está sob o domínio do nosso Deus, nós conseguimos sim agradecer, nós conseguimos ser gratas, nós conseguimos ter gratidão, ainda que. Essa é a grande diferença. E ela termina a entrevista dela mostrando exatamente esse coração agradecido, essa gratidão no coração dela. Reconhecendo que, assim, ela não falou isso, mas deu a entender que, tipo assim, ela não merecia nada disso, mas ela era grata a Deus por ter permitido e a abençoado com tudo isso. Olha só o que fala aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, nós vamos colocar tudo em oração diante do Senhor, pela oração e pela súplica, com ações de graça, com ações de graça, com gratidão, agradecendo. Quando a gente faz isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda os nossos corações e as nossas mentes, não é somente os corações, mas as nossas mentes em Cristo Jesus. Olha só. Então, olha só, eu quero frisar aqui, vamos recapitular. Quais são as 4 características essenciais de uma mulher elegante que nós vimos na Rebeca Andrade? Então, nós estamos pegando o exemplo da Rebeca Andrade para trazermos à nossa memória 4 características da mulher elegante por inteiro. Primeira delas é ser humilde diante de Deus. Saber quem é e reconhecer que depende do Senhor o tempo todo, só por meio dele. Segunda, ser humilde diante dos homens. Não é para se exaltar, se gabar, se achar e desprezar as pessoas. Não, fazer como a Rebeca fez. Atribuir o prêmio, associar, enaltecer a equipe, a todas as pessoas envolvidas, a família. Elegantíssimo. Terceira característica, fazer sempre o melhor. Em primeiro lugar, com excelência nos detalhes, sabendo que nós fazemos para o Senhor e não para os homens. Porque é do Senhor que vem a verdadeira recompensa. E quarto, sermos gratas. Precisamos ser gratas a Deus, em primeiro lugar, por tudo que Ele tem nos dado. Inclusive, quando a gente leu aqui em Filipenses, a gente vê que a gratidão é também quando a gente passa por dificuldade. Mas a gente é grata porque nós confiamos no Deus que cuida de nós. Amém?
Então, 4 características essenciais da mulher elegante por inteiro. Se você não me segue aqui ainda, já começa a me seguir. Já encaminha esse vídeo para alguém que você conheça, que precisa também ouvir ou refrescar a memória sobre essas características. E se você não me segue no YouTube também, aqui no YouTube, já se inscreve no canal. Nós também estamos no YouTube. Você é sempre bem-vindo. Nosso objetivo, e nós estamos trabalhando, é para produzir mais material, mais informação, cursos, e-books e tal, além das mentorias e consultorias, para que todas nós sejamos cada dia mulheres mais elegantes por dentro, no coração e por fora, na imagem, comportamento e postura. Amém? Vamos juntas? Deus te abençoe, uma excelente quarta-feira e nós vamos juntas por aqui. Grande beijo, hein? Muito bom tê-las aqui junto, compartilhando. Eu acho ótimo essa interação. Aqui eu não gosto de... Exatamente, Cacilda. Sempre enaltecer o nome do Senhor. Gratidão. Amém, Terezinha. Muito bom tê-las aqui junto. E eu nunca gosto, como eu estava falando, não gosto nunca de ficar falando sozinha. Eu gosto de ir tendo essa interação. Isso que é legal, é muito bom. E a gente vai crescendo e vai, assim, abençoando outras pessoas também, né? Beijão, Deus abençoe. Sigamos juntas por aqui, hein? E já encaminha esse vídeo para alguém. Amém, Diara. Deus te abençoe vocês todas.